Operação prende 35 suspeitos de abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil e no exterior. Champinha, conhecido por torturar e matar o casal Felipe e Liana Friedenbach há 16 anos, comanda a rebelião com refém em São Paulo. Jair Bolsonaro responde a críticas da alta comissária da ONU, Michelle Bachelet, de que há uma redução do espaço democrático no Brasil. Ela está defendendo direitos humanos de vagabundos. Se não fosse, né, o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Em entrevista ao SBT, ministro do Meio Ambiente afirma que grupos ligados ao movimento dos Sem Terra estariam organizando novos dias do fogo. O governo edita medida provisória que prevê pensão vitalícia para criança com microcefalia causada pelo vírus Zika. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova o relatório da reforma da Previdência. O parlamento britânico aprova a lei que veta a saída do Reino Unido do bloco europeu sem acordo. O Google é condenado a pagar o equivalente a 700 milhões de reais por violar a privacidade de crianças na plataforma de vídeos YouTube. O sambista Elton Medeiros morre aos 89 anos no Rio de Janeiro. Voltar de novo a mesma dor sem razão. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária dos seguranças que agrediram e torturaram um adolescente que tentou furtar 4 barras de chocolate de um supermercado. Os seguranças, ou torturadores, já haviam sido denunciados por uma mulher que conta ter sido humilhada por eles. O supermercado disse que repudia todos os casos de violência e discriminação e que espera que os envolvidos sejam punidos caso o crime seja comprovado. Em instantes, avião que fez pouso forçado com Angélica e Luciano Huck estava com a peça invertida. Homem que ateou fogo à mulher e matou os 2 filhos em Porto Alegre é condenado a mais de 28 anos de cadeia. Você vai ver já já. O homem que torturou e matou o casal de namorados em 2003 liderou na madrugada de hoje uma rebelião em uma unidade de saúde para criminosos com distúrbios mentais em São Paulo. Hoje, com 32 anos, Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha, cometeu o duplo assassinato quando ainda era menor de idade. A rebelião foi na unidade. Uma mulher morreu hoje em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, com queimaduras em quase metade do corpo. A polícia acredita que ela foi atacada pelo... A família do pedreiro morto ontem, quando trabalhava em uma laje na Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, acusa uma policial conhecida na comunidade de ter feito o disparo. Os advogados da defesa da família. A Secretaria de Vitimização confirmou que ofereceu ajuda aos familiares do pedreiro José Pio e explicou que em nenhum momento desrespeitou os parentes e a advogada da vítima. Foi condenado agora há pouco o homem que matou os 2 filhos e tentou assassinar a mulher em Porto Alegre. A repórter Luciane Coleman acompanhou o julgamento e vamos saber agora, boa noite, Luciane, qual foi a pena? Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. Olha, o João Mugem Neto foi condenado a 28 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pela morte dos 2 filhos e pela tentativa de homicídio da mulher. A decisão foi tomada por 7 jurados, 4 mulheres e 3 homens, após 2 dias de julgamento. Lembrando que o crime aconteceu em novembro de 2013, aqui em Porto Alegre. O réu foi acusado de atear fogo ao apartamento e à mulher e depois jogá-la pela janela do 3º andar. Os 2 filhos do casal morreram asfixiados. Um vizinho de 79 anos que tentou socorrer as vítimas também morreu no incêndio. Mas João, hoje com 28 anos, foi absolvido da responsabilidade pela morte do idoso. Ele estava preso desde a época dos crimes. Bárbara Pena, agora com 25 anos, teve quase metade do corpo queimado, diversas fraturas, e ela comentou o resultado do julgamento. Eu gostaria de sair daqui segurando os meus filhos, sabendo que eu vou poder cuidar deles, nada traz meus filhos de volta.
Mas pelo menos eu tentei lutar por justiça. A quinta fase da Operação Luz na Infância prendeu hoje 35 suspeitos de abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil e no exterior. Pode levar pela manhã até 8 anos de prisão. A Justiça do Paraná começou a interrogar hoje os réus no processo sobre a morte do jogador Daniel Correia em outubro do ano passado. Eles vão ou não à júri popular? E vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma mulher foi presa Fio por de dirigir um cocaína carro para a Europa. Foram soltos hoje os ex-governadores do estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, e a mulher Rosinha Mateus. O casal ficou preso por uma noite. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória que prevê pensão vitalícia para crianças com microcefalia. Ele defendeu a alteração no limite de gastos do governo. Fazer melhor em governos anteriores. O presidente da República atacou a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a chilena Michelle Bachelet, e também o pai dela, morto pela ditadura de Augusto Pinochet. O ataque foi uma resposta à afirmação de Bachelet de que há uma redução da democracia no Brasil. Por o golpe de Pinochet. As declarações de Jair Bolsonaro provocaram reações no Chile. Líderes políticos pediram que o governo faça um protesto formal. O presidente Sebastián Piñera disse que não compartilha a opinião de Bolsonaro, principalmente por se referir a um assunto tão doloroso. Sobre as críticas de Michelle Bachelet, ele comentou que devem ser justificadas com evidências e antecedentes. Em meio às notícias de novas queimadas, o ministro do Meio Ambiente, em entrevista exclusiva ao SBT Brasil, levantou suspeitas de que o movimento dos trabalhadores sem terra pode ter planejado incêndios criminosos. O MST diz que Ricardo Salles tem um discurso vazio e mentiroso. Senadores, Uma das áreas em com 2 turnos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou o empresário Marcos Valério a sair do regime fechado para o semiaberto. O magistrado concedeu este benefício porque entendeu que Valério já cumpriu 1/6 da pena. O empresário foi condenado a 37 anos de prisão no processo do Mensalão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro, peculato e crime contra o sistema financeiro. A ex-presidente Dilma Rousseff voltou ao Congresso Nacional hoje pela primeira vez desde que ela sofreu o impeachment em agosto de 2016. Em nova derrota para o premier Boris Johnson, o parlamento britânico aprovou hoje uma lei para impedir que o Reino Unido saia do bloco europeu sem acordo. Mas também foi derrotado. A seguir, surfista brasileiro tem o passaporte furtado nos Estados Unidos e está fora do Mundial do Japão. O furacão Dorian chega à Flórida e provoca chuva e ventania de até 170 km por hora. Você vai ver já já. O furacão Dorian deixou 20 mortos nas Bahamas e agora se dirige para o estado americano da Geórgia. O furacão está a menos de 200 quilômetros da costa americana e provoca chuva e ventania no continente. O governo de Hong Kong cancelou oficialmente hoje o projeto de lei de extradição para a China, que deu origem aos protestos no território. E saem hoje os finalistas da Copa do Brasil. O Grêmio está perdendo por 2-0 para o Atlético Paranaense e se o jogo terminar assim, a vaga será decidida nos pênaltis. Na outra semifinal, o Internacional venceu a primeira partida em Belo Horizonte e tem boa vantagem contra o Cruzeiro. Carne, sal e... Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo de Elton Medeiros, um dos maiores nomes do samba brasileiro. O compositor morreu aos 89 anos por complicações de uma pneumonia. Pelo menos uma vez você já ouviu. Uma última informação. 6 procuradores que fazem parte da força-tarefa da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República pediram demissão coletiva agora à noite. Eles anunciaram a decisão em mensagem enviada a colegas.
Os procuradores alegam grave incompatibilidade com uma recente manifestação de Raquel Dodge ao Supremo Tribunal Federal. Uma boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Tchau.